Oi pessoal, esse é o segundo vídeo, da sequência de vídeos sobre a RDC 216 e se você ainda não assistiu o vídeo 1, eu sugiro que após o término desse vídeo você volte no canal e assista ao primeiro vídeo, porque ele está muito legal e é muito importante para vocês entenderem sobre as questões de definições e o âmbito de aplicação dessa RDC, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o item 4, já que no vídeo anterior a gente falou sobre o item 1 e o 2, que trata aí do alcance e das definições da RDC 216. O item 3, ele vai trazer o referencial teórico, bibliográfico, que foi utilizado aí para a composição da RDC 216. E a partir de agora, o item 4, que trata sobre boas práticas para serviços de alimentação na parte prática, Então, falando aqui no item 4.1, que trata sobre edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios, eu destaquei algumas questões que eu considero importante, nós, enquanto consultores, levarmos em consideração. Então, quando se fala em edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios, a gente precisa levar em consideração uma série de questões e dentre elas a questão do fluxo ordenado, A RDC 216, ela fala que a edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar o fluxo ordenado. E o que seria isso? Seria evitar o contrafluxo. O contrafluxo nada mais é do que atividades, que acontecem onde o colaborador ele sai da área mais contaminada para uma área menos contaminada. Isso gera um contrafluxo. Um exemplo muito claro do que seria o contrafluxo está relacionado ao posicionamento das lixeiras nos setores de manipulação de alimentos. A gente sabe que as lixeiras elas precisam ser estrategicamente posicionadas para que quando elas precisem ser recolhidas e esvaziadas, elas tenham um percurso que interfira o mínimo na manipulação do alimento. Então, geralmente essas lixeiras elas precisam ficar mais próximas aí das saídas do setor, tá? Um outro exemplo do que seria fluxo ordenado, Você tem aí diferentes atividades acontecendo no setor, como, por exemplo, manipulação de produtos crus, carnes vermelhas, carnes de aves, e a manipulação de produtos já prontos para o consumo ou produtos já higienizados, como saladas, molhos, enfim. Uma série de alimentos que já estão prontos para o consumo, já passaram pelo processo de higienização, de cozimento, e essas atividades elas não podem serem desenvolvidas no mesmo ambiente onde você está manipulando um alimento cru, que é considerado um alimento com maior contaminação. Além da questão do fluxo ordenado, deixa eu falar aqui um pouco sobre o dimensionamento das edificações dessas instalações. Elas precisam ser compatíveis e promover a separação, que pode ser física ou não, das diferentes atividades. Então, o que seria a separação física? Barreiras, como paredes, telas, enfim, um meio físico de se separar atividades, atividades que são consideradas mais contaminadas e atividades menos contaminadas. Uma outra forma, nem sempre é possível você promover barreira física, mas você pode aí fazer um outro tipo de barreira. Nem sempre por parede, mas você pode colocar freezers, para delimitar espaços. Você pode separar as atividades por balcões, por pias, especificar nessa pia feita a manipulação de gêneros como carnes, pescados e todos os frutos do mar. E em uma outra pia você especificar que vai ser manipulado alimentos como hortifrutis, como laticínios, enfim, produtos que tendem a ser menos contaminados. Então você consegue aí promover uma
barreira, uma separação, não necessariamente física, mas você consegue delimitar essas atividades. Um outro ponto, né, que eu deixei aqui destacado nos itens 4.3 e 4.4, ele vai tratar aí das características do piso, parede, teto, portas e janelas. Como precisam ser o piso, as paredes, como especificar, né, de que material precisa ser. Então, o piso, ele precisa ser de um material antiderrapante, de fácil higienização, que esteja livre, né, de rachaduras, o piso que você consiga fazer a higienização sem comprometer a qualidade desse piso, porque ele precisa ser resistente às sucessivas atividades de higienização. Além disso, né, falando aí do teto e das paredes, uma coisa que sempre fica como dúvida para o consultor é se a parede obrigatoriamente precisa ser com revestimento de cerâmica. E na verdade, não. A RDC ela fala que essas paredes elas precisam ser na cor clara, né? E que permita a higienização, um revestimento que permita a higienização dessa parede. Então pode ser uma tinta lavável, não necessariamente revestir com cerâmica, né? E aí é uma dúvida sempre que acontece entre os consultores se é obrigatório ou não. Uma outra coisa que precisa ficar atento em relação às paredes, né, são pontos de infiltração. Esses pontos de infiltrações, eles podem gerar mofo, né, e aí se tornar uma fonte de contaminação. Geralmente, rachaduras, né, infiltração no teto também, o consultor precisa ficar de olho, atento a isso, porque essas infiltrações, elas proporcionam, né, facilitam o desenvolvimento de fungos, e esses fungos podem se tornar uma fonte de contaminação naquela área de manipulação de alimentos. Além disso, em relação a portas e janelas, né, cabe aí as mesmas orientações que são dadas a piso, parede e teto. O material ele precisa permitir, né, ser de fácil higienização. Daí nesse caso, as portas e as janelas, elas não podem ser de madeira, tá? Porque isso dificulta a higienização e proporciona aí o desenvolvimento de fungos. Já no item 4.1.5, ele vai tratar sobre a água que abastece esses estabelecimentos, né? Que eles precisam ter água em quantidades suficientes com as atividades, porque imagine, a falta de água e a higienização do ambiente são coisas que são incompatíveis, né? Todo o ambiente de manipulação de alimentos ele precisa dispor de água em grande quantidade para que ele o colaborador possa executar as atividades de manipulação do alimento, de higienização do setor, a própria higienização pessoal do manipulador também precisa ser garantida. E isso só é possível quando se tem água com potabilidade garantida, né, em quantidade adequada. E em relação à potabilidade dessa água, nós vamos falar mais adiante, de uma forma mais detalhada, quando nós vamos tratarmos sobre a parte de potabilidade da água, né, através do POP de potabilidade da água. Além disso, ainda no item 4.1.5, ele vai falar sobre as fossas assépticas, né? Na verdade, o estabelecimento ele pode dispor de rede de esgoto ou fossa asséptica. Ele dá essas duas opções. Já no item 4.1.6, ele vai falar sobre as caixas de gordura e esgotos, né, que precisam ser também em quantidades compatíveis com as operações, para que possa permitir o escoamento dos resíduos líquidos sem comprometer a higiene e segurança do ambiente. Em relação à iluminação, né, a RDC 216 ele fala que o ambiente de manipulação precisa ser o mais claro possível. E aí o proprietário do estabelecimento ele pode fazer uso de iluminação natural ou iluminação artificial, ou o conjunto dos dois, né, para facilitar, para melhorar a visibilidade no ambiente, principalmente em áreas onde você manipula alimentos, onde possam haver risco físico,
né? Por exemplo, separar o filé do peixe da espinha, triturar o frango para fazer produtos empanados, coxinhas, né? Então você pode ter aí o risco físico da espinha de peixe, o risco físico do osso do frango presente naquele alimento. Então, a iluminação, ela é um dos fatores que favorecem, né, para que o manipulador evite ao máximo o risco físico no alimento. E aí, em se tratando de iluminação artificial, a gente precisa tomar o cuidado sobre a proteção dessa iluminação, a proteção da lâmpada, né? Ele precisa haver uma proteção contra a possibilidade de explosões naquele ambiente, né? A lâmpada explodir, quebrar, e aí fragmentos dessa lâmpada acabarem parando em um alimento. Então, para que você evite essa possibilidade, faça o uso da proteção. É uma das exigências, inclusive, da vigilância sanitária. Bom, e aí no item 4.1.10 ele vai falar sobre a ventilação do ambiente, que deve garantir a renovação do ar. E o que seria isso? Um ambiente que não tem renovação de ar, geralmente é um ambiente saturado, é um ambiente onde você vai ter maior probabilidade de desenvolvimento de fungos naquele ambiente, e a gente sabe que tudo isso compromete a qualidade e segurança do alimento, além de, claro, comprometer aí também a qualidade do ambiente onde o manipulador está trabalhando, né? Então não é só uma questão de risco biológico para o alimento. Porque aí também o proprietário do estabelecimento, ele vai precisar promover um maior conforto térmico para o seu colaborador, né? Até porque a gente sabe que geralmente ambiente de manipulação de alimentos, ele gera muito calor, né? Tem muito forno, tem micro-ondas, tem fritadeira, os próprios fogões. Então, o ambiente por si só e as atividades que são executadas nesse ambiente favorecem aí para que haja um desconforto térmico. E aí o proprietário do estabelecimento ele vai tomar ações para garantir o conforto térmico do colaborador e também evitar aí a presença de fungos, né, quando você tem um ambiente onde não existe circulação de ar adequada. E aí entra uma dica, né, que seria construir paredes de tela. Essas paredes elas facilitam a circulação de ar. Porém, ao fazer uso desse tipo de parede, a gente precisa tomar cuidado em relação a dois fatores. O primeiro é que quando você faz uma parede de tela, onde a tela ela tem contato com a área externa e sempre incidência de chuva, de sol, isso vai acelerar o processo de decomposição dessa tela, né? Ela vai se desgastar muito mais rápido, então às vezes não é interessante. E o outro fator é que quando essa parede de tela, ela faz separação de dois setores, e aí um setor é um setor considerado menos contaminado e o outro mais contaminado, você pode aí promover uma contaminação cruzada. Então, esse cuidado também precisa ser levado em consideração. Um exemplo seria você ter a área de açougue, por exemplo, ser separado da área de produtos já prontos para o consumo, né? Produtos que não vão mais receber nenhum tipo de tratamento térmico, nenhum tipo de higienização, e ser separado apenas por uma tela, né? A circulação de ar pode levar um ar mais contaminado para uma área menos contaminada. Então é preciso tomar cuidado em relação a esses dois fatores. No mais, o uso de uma parede de tela ela é muito recomendado para facilitar essa circulação de ar, tá? E aí, quando você faz uso de equipamentos de refrigeração, de climatização no ambiente, que geralmente são as áreas de manipulação com o ar climatizado, aí você precisa tomar cuidado em relação ao filtro desses equipamentos, né? Que eles precisam ser sempre higienizados e periodicamente você precisa aí comprovar a qualidade desse ar ambiente. E aí eu sugiro que vocês deem uma lida na R9 da Anvisa, né? Que ele vai tratar mais especificamente como é que você pode comprovar a qualidade desse ar ambiente. Além disso, quando você tem um ambiente
de manipulação de alimentos climatizado, você precisa também ter cuidado em relação às atividades que estão sendo executadas nesse ambiente. Né? Você não pode colocar diferentes atividades sendo executadas no mesmo horário, no mesmo local, compartilhando esse ar. Por exemplo, você não pode colocar manipuladores manipulando pescados, outros manipulando carnes vermelhas e outros manipuladores aí embalando alimentos que já estão prontos para o consumo. Né? Você tem ali uma troca nesse ambiente onde muito provavelmente esses alimentos que estão prontos para o consumo podem ser contaminados pelos alimentos que ainda estão crus e sendo manipulados naquele mesmo ambiente. Bom, e aí no item 4.1.12, ele vai tratar das instalações sanitárias, né? O que essa RDC fala em relação a essas instalações? Elas precisam ser em quantidades suficientes de acordo com o número de colaboradores, elas precisam estar higienizadas, equipadas da forma adequada, né? Dispor de pias de higienização das mãos, os sanitários, eles precisam ter tampas, os lixeiros, eles precisam possuir tampas e o acionamento dessas tampas tem que ser por pedal. Além disso, nas pias de higienização das mãos, você precisa fixar cartazes explicativos sobre a forma correta de higienização das mãos, a importância, né, da higienização das mãos e outros cartazes que trabalhem a questão da conscientização em relação aos cuidados de higiene pessoal do colaborador. Além disso, essas pias de higienização das mãos, elas precisam dispor de dispensers com sabonete líquido bactericida, né? E na impossibilidade de se utilizar esse sabonete líquido bactericida, você pode utilizar sabonete líquido neutro, mais um produto de asepsia das mãos, que no caso seria o álcool 70. Bom, e aí no item 4.1.14, ele vai falar dos lavatórios exclusivos para a higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos. Para esses lavatórios, né, eles precisam ser em quantidades suficientes, preferencialmente cada setor ter um lavatório exclusivo para a higienização das mãos, e na impossibilidade de todos os setores terem esses lavatórios, né, você precisa estrategicamente posicionar um lavatório que atenda 2 ou 3 setores aí no máximo. E aí se aplica a esses lavatórios a mesma regra das pias de higienização das mãos nos sanitários, né? Nos ambientes sanitários. Que aí seria a presença do dispenser, né, com sabonete líquido bactericida ou sabonete neutro, e aí um outro dispenser com álcool 70. E lembrando também que precisa dispor de papel toalha para secar as mãos, para o manipulador secar as mãos. E o papel toalha não pode ser reciclado. Bom, e aí já indo para o item 4.1.15, ele vai falar sobre os equipamentos, né, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos. A superfície desses equipamentos eles devem ser de fácil higienização, né, que não transmitam substâncias tóxicas, odores, sabores, né, aos alimentos que estão entrando em contato com eles. Eles devem ser resistentes a sucessivas atividades de higienização, principalmente resistentes à corrosão. Além disso, você pode aí elaborar um cronograma de higienização desses equipamentos, né? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no POP de higienização das superfícies, utensílios e equipamentos. E ele fala que equipamentos precisam passar por manutenção, né, de forma rotineira, e essa manutenção ela precisa ser registrada, né? Registros precisam ser mantidos. Então, mais uma vez aí uma planilha, né, que nesse momento aqui ela sinaliza a RDC que precisa haver uma planilha onde seja feita o registro dessa atividade, para comprovar que ele realmente foi executado. E aí recomenda-se também que você anexe a essa planilha um certificado de garantia do produto, né, do serviço
que geralmente esse serviço é executado por uma empresa e as empresas emitem aí o certificado de garantia do serviço que foi realizado. E aí já no finalzinho do item 4.1, ele vai falar aqui sobre as superfícies dos equipamentos móveis e utensílios, que precisam ser lisas, laváveis, né, que facilite a higienização, impermeáveis e isentas de rugosidades, frestas, imperfeições, porque tudo isso vai dificultar a higienização dessas superfícies. E a gente sabe que quanto maior a porosidade, a quantidade de frestas, maior a possibilidade de se acumular aí alguns contaminantes que podem comprometer a segurança do alimento que está sendo manipulado naquela superfície, tá? É isso, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando aqui sobre os itens da RDC 216.